Ninguém gosta de admitir, mas a verdade é que a maioria das decisões que você toma ao longo do dia não são tão livres quanto parecem. Aquela compra impulsiva, aquele sim que escapou da boca, ou até aquela sensação de estar fazendo um bom negócio, tudo isso pode ter sido cuidadosamente induzido. A psicologia da influência atua nos bastidores, explorando atalhos cognitivos que o cérebro usa para economizar energia, e muitas vezes, isso acontece sem que a consciência perceba. O mais perturbador é que esses truques não são usados apenas por grandes empresas ou estrategistas ocultos. Eles estão presentes em conversas comuns, relações pessoais, ofertas do dia a dia e até em situações em que você acredita estar totalmente no controle da tomada de decisão. E quanto mais você acredita que isso não funciona comigo, mais vulnerável acaba ficando. Daniel Kahneman já mostrou que confiar demais na própria racionalidade é um dos maiores erros humanos. A boa notícia é que entender esses mecanismos muda o jogo. Quando você aprende a identificar padrões de manipulação e influência cotidiana, passa a enxergar escolhas com outros olhos. O que antes parecia natural começa a revelar estruturas invisíveis, e decisões automáticas dão lugar a decisões conscientes. Esse tipo de conhecimento não é comum, e talvez por isso faça tanta diferença na forma como algumas pessoas parecem sempre estar um passo à frente. E se você descobrisse que 3 truques psicológicos específicos estão sendo usados contra você todos os dias, moldando suas escolhas sem pedir autorização? A partir de agora, a ideia não é desconfiar de tudo, mas aprender a jogar melhor o jogo da psicologia social. Porque quando a consciência desperta, a influência perde força, e a próxima decisão pode não ser nada parecida com as anteriores. Efeito isca. Muitas decisões que parecem racionais são, na verdade, guiadas por atalhos cognitivos quase invisíveis. O chamado efeito de isca atua justamente aí, no piloto automático da consciência, fazendo com que uma opção pareça melhor apenas porque outra foi estrategicamente colocada ao lado. Não é magia, é psicologia social aplicada ao cotidiano, explorando comparações rápidas que o cérebro faz para economizar esforço mental. Imagine alguém escolhendo um plano de streaming e um básico barato, um premium caro, e no meio, um plano estranho que quase ninguém quer. Essa opção intermediária não está ali por acaso, ela funciona como a isca que empurra a tomada de decisão para o plano mais caro, que agora parece mais vantajoso. O cérebro pensa, por um pouco mais, levo muito mais, mesmo que antes esse preço parecesse absurdo. É assim que a influência molda escolhas sem pedir permissão. Esse mesmo mecanismo aparece em cardápios de restaurantes, quando um prato extremamente caro faz os outros parecerem razoáveis, ou em cursos online com pacotes básico, profissional e premium. A maioria não quer o mais barato nem o mais caro, mas acaba escolhendo exatamente a opção que foi desenhada para parecer o melhor custo-benefício. O efeito de isca não cria desejo, ele redireciona o desejo que já existe, ajustando a percepção de valor. Robert Cialdini já mostrou que influência não depende de força, mas de contexto. O efeito de isca cria esse contexto perfeito, distorcendo a percepção de valor e manipulando comparações. Em lojas, cardápios e até propostas de trabalho, a manipulação acontece de forma elegante, quase educada. Quem entende isso passa a observar não só o que está sendo oferecido, mas por que aquela terceira opção existe. Esse simples exercício já eleva o nível de consciência. Quando esse truque passa despercebido, ele não afeta apenas compras, mas também decisões maiores, como aceitar um salário, escolher um plano de carreira ou avaliar oportunidades. A mente deixa de perguntar: "Isso é bom para mim?" E passa a perguntar: "Isso é melhor do que aquilo?" Esse deslocamento sutil já é suficiente para alterar completamente a tomada de decisão, sem que a pessoa perceba o quanto foi conduzida. Na prática, você pode fazer um teste simples, e da próxima vez que estiver diante de 3 opções, ignore a do meio por alguns segundos, e compare apenas a mais barata com a mais cara. Pergunte-se, com honestidade, qual delas realmente atende à sua necessidade real, não ao impulso criado pela comparação. Esse pequeno ajuste já enfraquece o atalho cognitivo, e devolve parte do controle da tomada de decisão. Curiosamente, quando alguém aprende a enxergar a isca, começa a perceber que esse não é o único truque em jogo.
Ancoragem de preço. Poucas coisas influenciam tanto a tomada de decisão, quanto o primeiro número que aparece diante dos olhos. A ancoragem funciona como um ponto de partida mental, uma referência inicial que molda tudo o que vem depois. Daniel Kahneman explica que, uma vez que o cérebro fixa essa âncora, ele passa a ajustar suas avaliações em torno dela, mesmo quando sabe, racionalmente, que aquele valor é arbitrário. É a psicologia agindo antes da lógica. É por isso que ver um produto anunciado de R$1.000 por R$497 gera uma sensação imediata de vantagem, mesmo que o preço final ainda seja alto. A âncora cria a ilusão de economia e ativa atalhos cognitivos que fazem o cérebro pensar: estou ganhando algo aqui. Essa influência cotidiana é tão poderosa que afeta desde compras simples até negociações salariais, contratos e decisões financeiras importantes. A mente compara com o primeiro número, não com a realidade. Robert Cialdini destaca que a influência eficaz raramente exige pressão direta, basta plantar a referência certa. Em uma conversa de negócios, por exemplo, quem apresenta o primeiro valor geralmente define o terreno psicológico da negociação. Por isso, profissionais experientes sempre se preparam para lançar âncoras estratégicas, enquanto os desatentos acabam ajustando suas decisões sem perceber. É uma forma sutil de manipulação, aceita socialmente quase invisível. Por isso, antes de aceitar qualquer preço ou proposta, pesquise por referências externas. Pesquise valores médios, compare alternativas reais, e, se possível, estabeleça sua própria âncora antes da conversa. Esse simples hábito fortalece a consciência e reduz o impacto desse truque psicológico. E quando essa âncora perde força, outro mecanismo entra em cena, um que não mexe com números, mas com pedidos aparentemente inocentes. Técnica do pé na porta. Grandes decisões raramente começam grandes. A técnica do pé na porta funciona justamente assim, levando a pessoa a concordar com algo pequeno para pouco a pouco, aceitar pedidos maiores. Na psicologia social, isso acontece porque o cérebro busca coerência entre ações passadas e decisões futuras. Depois que alguém diz sim uma vez, a consciência passa a justificar os próximos sims quase automaticamente. Esse mecanismo está profundamente ligado à identidade. A partir do primeiro sim, a pessoa começa a se enxergar como alguém colaborativo, acessível ou prestativo, e passa a agir de forma coerente com essa autoimagem. O problema é que, nesse ponto, a decisão deixa de ser sobre o pedido em si e passa a ser sobre manter uma narrativa interna. O atalho cognitivo não pergunta se aquilo faz sentido, apenas se combina com quem você acredita ser. Robert Cialdini descreve esse fenômeno como um compromisso progressivo. Um exemplo clássico aparece em cadastros online. Primeiro, pedem apenas o e-mail, depois, o nome, e em seguida, preferências, e quando a pessoa percebe, já forneceu uma quantidade enorme de informações. Cada pequeno passo parece inofensivo, mas juntos constroem uma influência poderosa sobre a tomada de decisão, explorando atalhos cognitivos ligados à identidade e à consistência. No cotidiano, isso também surge em relações pessoais e profissionais. Um colega pede só uma ajudinha rápida, depois mais alguns minutos, e logo você está envolvido em algo que não planejava. O cérebro pensa: já comecei, agora vou até o fim. De acordo com Daniel Kahneman, nosso cérebro odeia conflitos internos e prefere manter a narrativa de que você é alguém cooperativo. Assim, a manipulação acontece sem resistência explícita. Com o tempo, dizer sim por coerência começa a gerar custos invisíveis. Tempo, energia e até respeito próprio vão sendo consumidos, enquanto a pessoa se pergunta por que vive sobrecarregada. O desconforto não vem do pedido inicial, mas da incapacidade de interromper o processo depois que ele começou. Esse é o preço silencioso de não questionar pequenos compromissos logo no início. Nesse contexto, antes de aceitar um pedido aparentemente pequeno, vale se perguntar, com calma, até onde aquilo pode avançar se você continuar dizendo sim. Se a projeção final não agrada, a recusa inicial é sempre a decisão mais leve emocionalmente. Dizer não cedo preserva energia, limites e clareza na tomada de decisão. E quando alguém começa a perceber esse padrão,
Entende que nem toda pressão vem de pedidos diretos, algumas surgem travestidas de favores, ativando outros mecanismos psicológicos ainda mais sutis. Agora que esses truques psicológicos estão claros, fica difícil olhar para as próprias decisões da mesma forma. A pergunta que fica não é se você já foi influenciado, isso é inevitável, mas quantas escolhas poderiam ter sido diferentes se essa consciência existisse antes. A verdadeira vantagem começa quando você passa a observar seus impulsos, questionar comparações automáticas e perceber quando alguém está guiando sua tomada de decisão sem pedir licença. Da próxima vez que sentir urgência para comprar, concordar ou retribuir algo, vale pensar por alguns segundos. O que está motivando essa decisão? Necessidade real ou um atalho cognitivo bem posicionado? Esse simples intervalo entre estímulo e resposta já enfraquece a manipulação e fortalece sua autonomia. Pequenas mudanças de percepção geram grandes mudanças de resultado ao longo do tempo. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso dos nossos próximos vídeos. E agora fica a provocação. Quantas decisões do seu dia são realmente suas? Em quais áreas da vida você pode aplicar esse conhecimento ainda hoje? Dinheiro, relacionamentos, trabalho ou consumo? A psicologia da influência está em todo lugar, mas quem entende o seu jogo abandona a posição de peça, tornando-se jogador. Não estar atento a esses mecanismos parece mais confortável, mas tem um custo silencioso. Quando alguém ignora como a influência, os atalhos cognitivos e a manipulação são usados no dia a dia, pessoas mal intencionadas continuam guiando nossas escolhas, relações e reações sem serem sequer questionadas. Se este vídeo te ajudou a perceber esses truques psicológicos em ação na sua rotina, escreva nos comentários. Dar nome ao que foi percebido transforma intuição em clareza, e clareza em tomada de decisão consciente.